campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos do livro Coragem, do médium Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Nós vamos ler o capítulo 41 e convidamos todos que façam conosco uma reflexão a respeito do texto, que foi o Espírito Albino Teixeira que nos deixou através da Santa Mediunidade do Chico. O título: Confronto, enfrentamento, pôr-se frente a frente. Então ele vai dizer o seguinte: nos temas do plano físico, projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso. São valores potenciais cuja significação desconhecemos. Igualmente nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Essas imagens nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante, no campo inevitável da experiência. Pelo Espírito Albino Teixeira. Então vamos refletir um pouquinho. Primeiro nos temas do plano físico, nós aqui encarnados. Projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso. Ele vai dizer que são valores potenciais cuja significação desconhecemos por não produzir, por não movimentar esses recursos. Projeto, para que se faz um projeto? Não é simplesmente por fazer o projeto e ele ficar engavetado, esquecido, terra, sem uso, livro numa prateleira apenas para pegar pó, para a traça comer. Qual é o objetivo? Receita escondida, uma receita de bolo. Nunca usou, nunca se testou a receita. O que adianta ter a receita lá? Carro sem uso, qual é a finalidade do carro? Se não nos levarmos de um ponto a outro, do ponto A para um ponto B, com alguma finalidade específica. Então são recursos que nós temos aqui no nosso plano, entre milhões de outros, que são colocados à nossa disposição, para que através deles nós possamos adquirir experiências de vida, possamos colocar na prática aquilo que nós vamos aprendendo na teoria. Então, estarmos aqui para descruzarmos os braços, porque uma enxada guardada, ela enferruja. Muito pelo contrário daquela que está constantemente sendo utilizada. Agora, nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, lermos, estudarmos a respeito do amor, viajarmos, não é, na nossa mente, nas obras maravilhosas que tratam do tema, na poesia, mas fica só nisso. No dia a dia nós continuamos tiranos, egoístas, não somos fraternos. Fé sem obras. Como é que nós vamos ter uma fé raciocinada, aquela fé capaz de enfrentar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade, se a nossa fé é inócua? Acredito. Pronto.
aceitei Jesus. Pronto. E agora? Tá, o que vai acontecer? Instrução sem proveito. Aprender, assimilar conhecimento que os livros podem nos dar, que as universidades podem nos dar, enfim, mas ficar por isso mesmo. Não colocarmos todo esse conhecimento na prática do uso do dia a dia para auxiliarmos os nossos irmãos de caminhada. Ideal sem trabalho. O mundo está cheio de idealistas de braços cruzados, pessoas cheias de boas ideias para os outros. Para elas, não. Aquelas pessoas que se acham, não é, que podem dar conselhos, justificativas, ideias novas para realizar alguma coisa, mas elas mesmas não se movimentam, não colocam as mãos. Entusiasmo inerte. A mesma coisa. Cheio de entusiasmo de fazer e acontecer, mas fica por isso mesmo. Então, o que se assemelha? Máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe, porque ninguém viu, ninguém provou, ninguém aproveitou. No final, vamos lembrar o que ele nos diz, não é? Essas imagens nos fazem reconhecer que é necessário a aplicação nos acertos e desacertos. Isso é, muitos de nós temos medo de arriscar por achar que a gente vai errar. Mas como é que nós vamos adquirir a experiência até para amar? Amar é algo que a gente aprende. Fé é algo que a gente constrói no dia a dia. Então não é algo simplesmente que eu decido, bom, agora eu vou amar, agora eu vou ter fé e vou ter. Não é assim que funciona. Em termos de espíritos tão imperfeitos como somos, que necessitamos, às vezes, quebrar a cara. Às vezes a gente precisa cair mesmo. Mas podemos ter a certeza que nós vamos nos levantar e vamos ser alguém melhor com mais experiência. Já dizia um pensador que não é espírita, uma frase muito importante: na teoria recebe-se conhecimento, na prática adquire-se sabedoria. Somente a experiência de colocar a teoria em prática transforma o conhecimento em sabedoria. Pensemos nisso. Vamos viajar um pouquinho com o nosso irmão Albino Teixeira, que nos deixa essa mensagem tão significativa, que nos faz entrar em confronto, não é? No enfrentamento de muitas situações que nós ainda criamos para nos deixar embaraçados diante daquilo que temos que fazer. Confronto com tudo aquilo que nos auto-boicotamos na hora da prática de tudo aquilo de maravilhoso que a gente aprende na doutrina espírita e na casa espírita da qual nós fazemos parte. Jesus nos abençoe o caminho, nos inspire e que tenhamos um maravilhoso e abençoado dia. Muito obrigado, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site